Oi pessoal, vamos falar hoje sobre a arte africana e a arte afro-brasileira. Sempre que se fala de África, é importante analisar toda a história desse continente, que tem 54 países, ou seja, é um território muito grande, e as culturas variam muito por causa disso. Os estímulos para a criação dessa arte africana são fornecidos principalmente pela religião e pela magia. E além de possuir um valor estético, a arte africana é um documento da vida social das tribos que a produzem. O deserto do Saara atua e atuou como uma divisa natural entre o norte da África e o resto do continente. Há ainda trocas culturais entre as duas zonas, que foram facilitadas pelas rotas de comércio que atravessam a África desde a antiguidade. Desse modo, a arte africana é o resultado de um conjunto de manifestações artísticas produzidas por todos os povos da África ao longo da história, iniciando-se no período pré-histórico, nas formas mais antigas, que são as pinturas e gravações em pedras, entendeu? Tudo nesse aspecto que foram feitos na região do Saara. Nesse continente, o objeto de arte é visto como funcional, criado para ser utilizado, e é sempre ligado ao culto dos antepassados, sempre voltado ao espírito religioso e ao uso diário, por exemplo, os ornamentos e os tecidos. A presença do tema da figura humana mostra preocupação com os valores étnicos, morais e religiosos. Outros temas retratados refletem o cotidiano dos povos, como por exemplo a religião, os animais da floresta e cenas das tradições do povo. A função primordial da arte africana, também chamada de arte negra, foi a de produzir valores emocionais para as comunidades às quais pertenceu e as que possuem um saber cultural já estabelecido. Acompanhava, assim, a vida cotidiana da comunidade, participando dos rituais da vida doméstica, desde os nascimentos, os ritos de passagem, passando pela fatalidade da morte e continuando ainda na perene ligação com a ancestralidade. Essa arte não tinha o compromisso de ser o retrato da realidade e se apresentou sem simetria e proporção. Essa arte africana chegou no Brasil com os escravos, que foram trazidos para cá pelos portugueses durante os períodos colonial e imperial. Chegando aqui, os elementos artísticos africanos fundiram-se com os indígenas e portugueses para gerar uma nova arte, a arte afro-brasileira. Essa arte percorreu séculos para que essa cultura realmente fosse conquistando autonomia e singularidade. Primeiramente, as artes produzidas localmente eram, na verdade, releituras e recriações das obras vindas da cultura africana. Porém, com o passar do tempo, ficou cada vez mais claro que a principal herança deixada pela cultura africana foram os sentimentos e os valores emocionais para as comunidades descendentes que já possuíam um caráter cultural já constituído. Muitas das artes e os elementos artísticos produzidos esculturalmente e artesanalmente pelos afrodescendentes no período colonial e imperial foi uma união com as culturas portuguesas e indígenas presentes no convívio dos escravos. E além desse destaque artístico afro-brasileiro nas esculturas e pinturas durante esse período barroco, a arte musical foi notoriamente a mais difundida e até hoje repassada e ensinada para as novas gerações. Através dos atabaques, agogôs, tambores e berimbaus, a música afro-brasileira é ainda disseminada através das religiões, dos ensinos culturais e até mesmo pela capoeira. Os materiais utilizados por essa arte, eles podem ser separados por religiões. A África do Norte, por exemplo, predominam as características islâmicas na arte, assim como a influência cultural e artística do Egito Antigo. Já na África subsaariana, o início da arte foi marcado pela utilização da natureza, sendo caracterizada como simples. Entretanto, ao longo dos anos, os materiais foram mudados, tornando sua fabricação mais complexa. Ainda na África subsaariana, os africanos dessa área começaram a desenvolver trabalhos feitos em bronze, com terracota e usando metais. Para decorar essas peças artesanais, eles ainda usavam pedras preciosas e marfim. Agora eu vou falar um pouco sobre os exemplos da arte africana. Nas pinturas e esculturas, é possível encontrar muitas figuras humanas, e elas identificam a preocupação com os valores étnicos, morais e religiosos. O primeiro exemplo são as máscaras. Para servir de disfarce, a incorporação dos espíritos e a possibilidade de adquirir formas mágicas, elas têm um significado místico e muito importante para diversos rituais e funerais. Como exemplo, é possível dar a dança das máscaras, feitas pela população de Dogon, um rito com alto grau de codificação que para seus realizadores significa uma releitura da formação do mundo, da organização do sistema solar, do culto às divindades e dos mistérios da morte. A escultura em madeira é a fabricação de múltiplas figuras que servem de atributos às divindades, podendo ser cabeças de animais, figuras alusivas aos acontecimentos importantes, fatos pessoais, entre outros. Existem também objetos que denotam poder, como insígnias, espadas, lanças com ricas esculturas em madeira recoberta por ouro. No que tange as máscaras, são diferentes em cada região. As do Senefu, população da Costa do Marfim, têm os olhos mais fechados, simbolizando uma atitude pacífica, autocontrole e paciência. Já a população do Grebo, também na Costa do Marfim, tem os olhos redondos, demonstrando o estado de alerta e raiva, e o nariz reto, que simboliza a determinação e a decisão.
Em Serra Leoa, as máscaras têm olhos e bocas pequenos, que representam a humildade, e também tem testa grande e saliente, mostrando sabedoria. E aqui vamos colocar um vídeo para exemplificar. Ao chegar em solo brasileiro, os escravos perceberam a necessidade de se protegerem da violência feita contra eles, que era praticada pelos colonizadores. Os senhores de engenho proibiam qualquer prática de luta dentro dos africanos, então eles usaram os movimentos que antes eles usavam para danças na Angola para servir um tipo de luta, sem que os senhores de engenho percebessem. Aí surgiu a capoeira, uma arte marcial que era disfarçada de dança. Foi um instrumento muito importante de resistência cultural e física dos escravos. Como um segundo exemplo, pegamos o quadro As Três Orixás, que retrata figuras de algumas divindades da crença candomblé. 3 dos semideuses constantes do quadro são responsáveis por temas do cotidiano. Oxumari, Lançã e Ifá são as entidades que cuidam das tormentas, das mudanças e do destino. Para Djanira, a artista que fez o quadro, a adoção da temática social refere-se às origens simples que fizeram dela uma menina mestiça e com pouco estudo. Já as entidades religiosas católicas foram inspiradas nas manifestações do povo baiano, herdeiro dos costumes africanos, que ela conheceu de perto quando morou em Salvador, capital da Bahia. Agora vamos dar exemplo na atualidade africana. Salif Keita é um dos principais nomes do cenário musical do continente. Apelidado de A Voz de Ouro da África, o cantor é descendente direto do fundador do Império Maliano, Sundiata Keita. A sua música é uma mistura de elementos tradicionais do oeste africano com influências europeias e norte-americanas. Uma das suas músicas mais famosas é Amore, lançada em 2002. E a gente vai deixar um vídeo aqui para vocês acompanharem. Agora, o exemplo na afro-brasileira. No início do século XX, as manifestações, rituais e costumes africanos eram proibidos, pois não faziam parte do universo cultural europeu e não representavam sua prosperidade. Eram vistas como um retrato de uma cultura atrasada, mas a partir do século XX começaram a ser aceitos e celebrados como expressões artísticas genuinamente nacionais, e hoje fazem parte do calendário nacional, com muitas influências no dia a dia de todos os brasileiros. A música, criada pelos afro-brasileiros, é uma mistura da música portuguesa, indígena e africana, produzindo uma grande variedade de estilos. A principal influência da música africana no Brasil é, sem dúvidas, o samba. O estilo hoje é cartão postal musical no Brasil e está envolvido na maioria das ações culturais da atualidade. Gerou também diversos subgêneros e dito ritmo da maior festa popular brasileira, o Carnaval, que a gente acabou de passar por ele. Além do samba, a influência negra na cultura musical brasileira vai do maracatu à congada, cavalhada e Moçambique. Então é isso, galera. Esse é o nosso trabalho sobre arte africana e arte afro-brasileira. Agradeço a todos pela atenção e espero que tenham gostado. Bom dia, boa tarde e boa noite. Até mais.